Daí, galera, bora lá para mais um React. Hoje temos aqui o olhar intimidador dele, Vladimir Putin. O ex-agente da KGB, hein? Olha só, um cara mau, hein? Tá aí anunciando guerra nuclear. Será o fim do mundo? Será o fim dos tempos? Olha, eu tô dizendo para vocês uma coisa. Creio que o mundo não esteve tão próximo de uma hecatombe nuclear, nem mesmo na crise dos mísseis durante a Guerra Fria. Que hoje parece que a galera tomou ácido, né? Putin movimentando armas nucleares, dando ultimatos, o Macron dizendo vamos sair na porrada mesmo, a OTAN dobrando a aposta. Ai, 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 hein? Ai, ai, ai. E assim, vamos lembrar, o capitalismo está em crise. Desde 2008. Não se resolve a crise. Quando a crise vem e não passa, os capitalistas sempre dão um jeitinho de arrumar uma guerra para botar a coisa em ordem, não é isso? Temo que as guerras locais, regionais, os pequenos conflitos imperialistas, que nunca deixaram de existir, possam se generalizar em mais um grande conflito entre potências, né? Potências militares, e olha, isso não é bom, hein? Não é bom. Mas bora lá, nós vamos reagir aqui a um vídeo da BBC, né, a BBC News Brasil, intitulado Por que a economia da Rússia cresce mais que a do G7, apesar da guerra na Ucrânia. E eu aproveito para falar já no início o seguinte, galera comemorando o pibão do Lulão aí, 2.9 2023, gente, foi a economia dos BRICS que menos cresceu em 2023. Tá? É isso. E a economia russa, com guerra e com tudo, vai muito bem, obrigado. Então vamos ver aqui o que diz a BBC News a esse respeito. Era fevereiro de 2022 e o exército de Vladimir Putin tinha acabado de invadir a Ucrânia. Pouco tempo depois, a comunidade internacional anunciou sanções sem precedentes à Rússia. Together, along with our allies, we are right now enforcing powerful economic sanctions. A ideia era atacar a economia russa em vez do território, para evitar um confronto militar que pudesse ganhar proporções globais. Lembram disso? Nós falamos bastante aqui no canal, né? Excluíram a Rússia do sistema SWIFT, que é o sistema internacional de compensações bancárias do sistema dólar, né? Eles achavam que assim eles iriam causar graves danos à economia da Rússia. E não só isso, bloquearam bilhões de dólares russos no exterior, bloquearam ativos de capitalistas russos no exterior. Então os caras estavam tudo lá felizão da vida, comprando time de futebol, aquela coisa toda, né? Aquilo que a nossa mídia de massa chama de oligarcas russos, né? Naquele preconceitozinho socialmente aceito entre os liberais, né? Nos Estados Unidos são empresários, são capitalistas. Na Rússia, oligarcas, né? São os capitalistas russos que sustentam e apoiam desde sempre Vladimir Putin, que, diga-se de passagem, antes de me colocarem onde não estou, é um conservador de direita. Vamos lembrar, Vladimir Putin é um conservador de direita, né? Ele deu lá a entrevista pro paga-pau do Trump, lá o Tucker Carlson, né? Esse é o nome dele, chat, é assim que se fala. E aí já tinha gente da esquerda perdida aqui no Brasil. E o Putin, agora, aí depois ficou todo mundo queria o Pikachu surpreso, quando o mesmo cara vai lá e me dá uma oportunidade, né, pro Bananinha falar as merda dele. Então calma lá, galera, calma lá. Uma coisa é a gente compreender o conflito Rússia e Ucrânia a partir de uma perspectiva de reação russa à expansão imperialista da OTAN no leste europeu e entender que isso é algo que é uma prática de desestabilizar economias que o capitalismo faz para continuar avançando. Uma coisa é a gente entender isso, tá? E botar em perspectiva o conflito da Ucrânia sem essa viagem, essa alucinação que a gente vê na mídia, né, do Zelensky, o Salvador, etc, aquela coisa toda. Outra coisa é a gente começar a achar que o Putin é um cara da esquerda, que quer reinstaurar na Rússia o socialismo, né, a União Soviética. Nada a ver, tá, gente? Vladimir Putin é um conservador de direita, ele não é nosso aliado,
Uma coisa é a interpretação do conflito da Ucrânia a partir de uma perspectiva anti-imperialista, outra coisa é achar que o Putin é um cara do nosso lado, tá? Mas bora lá, vamos ver o que ele vai dizer aqui. Especialmente considerando que os dois lados teriam armas nucleares à disposição. 300 bilhões de dólares em reservas russas no exterior foram congelados. Europa e Estados Unidos restringiram fortemente o comércio exterior com a Rússia. E por algum tempo, pareceu que essa estratégia teria o efeito desejado. A moeda russa, o rublo, despencou. Na bolsa, empresas gigantes sediadas em Moscou e São Petersburgo chegaram a perder 97% do valor de mercado. Filas começaram a se formar em frente aos caixas eletrônicos das grandes cidades da Rússia. E iates, mansões e cartões de crédito que pertenciam a oligarcas foram retidos. O país de Putin estava oficialmente entrando em uma recessão. Mas aí, corta para apenas 2 anos depois, e de repente a economia russa parece estar bem, e inclusive crescendo mais do que a americana e das principais potências europeias. Eu sou Julia Brown, da BBC News Brasil, e neste vídeo vou detalhar por que o país governado por Putin continua crescendo, apesar das sanções do Ocidente. E discutir se esse modelo econômico é sustentável. Começando pelos números. Em 2022, no primeiro ano da guerra e logo depois das sanções, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou a dizer que a economia russa encolheria 50%. Mas no fim, a queda foi bem menor. Um ano depois, a Rússia já tinha voltado a crescer. 3% de acordo com o Fundo Monetário Internacional. E para 2024, o FMI prevê um novo crescimento, de 2,6%. Gente, assim, para começo de conversa, quando eles fazem esses bloqueios, tá, lógico, isso vai causar um impacto inicial negativo, porque você está esterilizando uma porção de ativos da economia russa e está colocando ela fora do sistema principal de compensação interbancária global, que é o sistema dólar. Só que, por outro lado, isso apressou um movimento que a Rússia já vinha fazendo antes das sanções. Porque vamos entender uma coisa, tá, gente? Assim, o Putin pode ser qualquer coisa, mas ele é bobo, ele é burro. Ele sabia dessa arma política. Gente, o dólar é uma arma política. O sistema dólar é uma arma política. Quando a Rússia, o Putin estavam indo para a guerra, eles sabiam quais eram as armas do inimigo. Então, muito antes da invasão militar da Rússia sobre a Ucrânia, né, que vamos lembrar que a guerra não começou agora, tá, galera? Essa guerra tá rodando aí desde 2014. Então a Rússia já vem se preparando, o conflito vem escalando desde então. Tá? A guerra não começa com a invasão russa, né, ao território ucraniano. Começa em 2014. O que acontece? De 2014 para cá, a Rússia está se preparando. A Rússia está ampliando as suas reservas em ouro. A Rússia já vinha montando uma alternativa ao sistema SWIFT, em parceria com a China. A Rússia já vinha ampliando relações bilaterais. E outra coisa que a gente tem que lembrar é que a Rússia, ela produz seu alimento, ela produz sua energia. A Rússia tem alguns problemas com mão de obra e algumas cadeias industriais que ela depende de importações. Mas a Rússia é um grande exportador e ela tem a base central para ter uma economia autocentrada. Né? Vamos lembrar que a Rússia é o espólio da União Soviética, que sofreu um bloqueio, né, continental lá com a cortina de ferro e se relacionava a partir da indústria que ela mesma ajudou a criar. Lógico que essa estrutura não existe mais da maneira que era na União Soviética, mas as bases ainda estão lá, as condições ainda estão lá. Então foi relativamente simples para a Rússia, né, sobreviver aos embargos e enquanto ela sobrevivia a esses embargos, ela fortaleceu a sua economia a despeito desse sistema dólar. Então, na verdade, gente, o tiro saiu muito pela culatra, porque além de não fazer a economia russa encolher e sufocar a economia russa numa espécie de novo bloqueio continental, lembra que o Napoleão tentou fazer isso contra a Inglaterra e também não deu certo na época, né? Porque ela estreitou laços com suas colônias, não interessava muito mais aquilo que era a relação dela com a Europa. Foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu agora. A Rússia vai estreitar seus laços, vai focar no mercado interno, nas suas potencialidades, já que ela não consegue mais fazer parte, ou não parte integralmente, tá, do sistema predominante. E vamos lembrar uma outra coisa. A Europa depende de combustível russo. Tá?
O mundo depende de muitas commodities russas. Então esse bloqueio nunca pôde ser total. Por quê? Porque se ele fosse total, ele acabaria prejudicando mais, por exemplo, a Europa. Mais do que de fato já prejudicou. Porque a Europa, quando fez a opção de ficar contra a Rússia, né, na questão da Ucrânia, ela aceitou pagar mais caro no gás. Então se explodiu o Nord Stream, se reduziu o acesso europeu, alemão, ao gás russo, por exemplo, enquanto que quem passou a abastecer o mercado nessa fatia que deixou de ser russa foi o gás de xisto produzido nos Estados Unidos, levado de navio, muito mais caro para a Europa, muito mais caro para a Alemanha, principal economia da Europa. Eles já aceitaram fazer isso. E se eles tivessem feito um bloqueio mais radical em relação aos recursos russos, esse prejuízo seria ainda maior do que já foi. De modo que eles não puderam fazer esse bloqueio absoluto. De modo que a Rússia fortaleceu uma rede alternativa a essa e, ao mesmo tempo, continuou tendo acesso, em parte, a essa mesma rede tradicional. Se isso se confirmar, a economia russa continuará crescendo mais do que as economias do G7, grupo dos países mais industrializados. E aí é lógico, né, gente? Claro que vai crescer mais que o G7. O G7 já tem mais dificuldade de crescer. Vamos entender uma coisa. País já desenvolvido tem mais dificuldade de crescer que país que está em fase de crescimento. A Rússia, ao fazer essa movimentação, ela abriu uma série de mercados novos, que vai estimular, inclusive, um crescimento mais acelerado. Então vejam, a exclusão do sistema SWIFT e os bloqueios contra a Rússia estimularam um crescimento mais acelerado da economia russa. Do mundo. Vladimir Putin, é claro, comemorou. Сейчас не буду говорить, как в европейских странах, чтобы это не выглядело как зазнайство какое-то. Mas afinal, por que as sanções não funcionaram como previsto? Bom, alguns fatores precisam ser levados em consideração. O primeiro é que os russos estão conseguindo driblar algumas dessas restrições impostas pelas potências ocidentais. Então, aquilo que eu falei, eles não têm como cortar o acesso do Ocidente aos derivados de petróleo russo, né, ou melhor, a fonte de petróleo russa. Tá? A exportação de petróleo e gás, por exemplo, tradicionalmente é uma das principais fontes de dinheiro estrangeiro para a economia do país governado por Putin. E boa parte desse dinheiro, de fato, deixou de entrar nos cofres do país à medida que os Estados Unidos e países europeus estabeleceram um limite de preço abaixo da média de mercado para os barris de petróleo vendidos pelos russos e passaram a penalizar empresas de navegação que transportassem o combustível de origem russa. Só que ao longo desses 2 anos, a Rússia criou o que tem sido chamado de frota fantasma de navios, que tem levado combustível para ser vendido para países como Índia e China. Segundo uma investigação do jornal Financial Times, são mais de 100 navios petrolíferos navegando fora das normas marítimas internacionais para vender combustível fora do escopo das sanções. É uma estratégia considerada arriscada, mas que tem permitido à Rússia manter elevada a sua produção e venda de petróleo e gás. É arriscada, mas o que eles vão fazer, gente? Eles vão afundar os navios? A OTAN vai atacar um navio russo, a França vai atacar um navio russo, a Alemanha vai atacar um navio russo, os Estados Unidos vai atacar um navio russo? Vocês conseguem imaginar as consequências de um ataque dos Estados Unidos a um navio de petróleo russo? É uma declaração de guerra, né? Então isso tem que estar dentro de um contexto para acontecer. Veja o que diz o editor de economia da BBC, Faisal Islam. The Russian economy has proved to be far more resilient, despite some restrictions on export, obviously, to Western nations. The price being paid for the oil and gas that was still flowing meant that revenues were still bumper. The Kremlin and its war machine kept on being lubricated with the proceeds of these. Máquina de guerra do Kremlin, né? Será que ele se refere assim também ao Washington? A máquina de guerra de Washington. Sim, porque não tem nenhuma máquina de guerra mais máquina de guerra do que Washington, né? É um estado que existe por causa da guerra, né? Não que o Putin seja um santo, longe disso, né? Mas será que ele fala assim também dos Estados Unidos? Sales. E não é só combustível que China e Índia têm importado, o que nos leva à segunda explicação para o crescimento da economia. Putin... e um outro ponto, é isso, China e Índia. Então ele vai estreitar laços com esse lado do planeta, né? Sobretudo a China, extremamente pragmática, mas olha só o tamanho da população da Índia. Eles não vão abrir mão dessa fonte de recursos. Conseguiu substituir os velhos parceiros comerciais por outros que não apoiaram as sanções. Os chineses, especialmente, já produzem quase tudo que a Rússia precisa comprar e podem comprar a maior parte do que a Rússia tem para vender. As transações comerciais... É isso, entendeu? O que a Rússia não tem em casa, que tem basicamente o mais elementar em termos de matéria-prima, ela pode comprar da China.
E a China não vai entrar nesse barco aí, inclusive já tem um sistema de compensação próprio com a Rússia. Entre os dois países, atingiram um novo pico em 2023. Tudo isso ajuda a explicar por que, pelo menos por enquanto, as sanções ocidentais não têm cumprido seu objetivo de forçar a Rússia a mudar de posição. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ainda sustenta essa estratégia e recentemente anunciou uma nova rodada de 500 sanções contra indivíduos ligados ao governo russo e contra vários setores da economia russa, como o financeiro, o industrial e o de defesa. Ao mesmo tempo, a Rússia passou a estatizar empresas estrangeiras que operavam no país. Uma cervejaria controlada por uma multinacional francesa, por exemplo, passou ao controle de uma agência ligada ao governo federal. Agora, o ponto mais importante. Só um adendo, assim, a galera, todo mundo falando, as empresas estão abandonando a Rússia. Você já viu o que aconteceu com o McDonald's lá? Eles substituíram o McDonald's do dia pra noite, gente. E isso serve pra gente entender algumas coisas que esses liberais fazem terrorismo com a gente. As empresas vão sair, gente. Boa parte dessas empresas que eventualmente possam sair são facilmente substituíveis. Vai ser o McDonald's. Qual a dificuldade de você criar uma rede de lancherias nacional? Nós não estamos falando de microprocessadores, nós não estamos falando de satélites, estamos falando da porra de uma lancheria. Saca? Aí os liberais usam esse tipo de coisa. A Coca-Cola vai ser... Foda-se, meu, foda-se. Será que é difícil fazer um refrigerante de noz de cola? Não, não é. Isso pode ser feito em qualquer fundo de quintal, não é isso? O aparente sucesso da economia russa está ligado aos esforços de guerra. Os gastos militares e de segurança abocanham mais de 1/3 do orçamento do país, um aumento de 3 vezes em relação a 2021, o último ano completo antes da invasão. E é o nível de gastos mais alto desde o período soviético. Ou seja, o que está aquecendo a economia é a produção de armamentos, tanques, munições, mísseis. Isso também é importante, porque é uma estratégia que qualquer país capitalista usa, gente. A guerra aumenta o PIB. Né? Se você começa a produzir tanque de guerra, munição, armamento, uniforme, né, pacote de alimentação para soldados, está recrutando um monte de gente. Caralho, isso é muito de gasto, gente. Gasto financiado por dívida pública, mas é gasto. É produto sendo produzido, é capital sendo realizado. É PIB crescendo, é isso. Né? Também tem isso. E sistemas de defesa que estão sendo usados para a guerra na Ucrânia. Has been a quite extraordinary transformation of the Russian economy into a war economy, with massive defense spending, with the reorientation of its industrial... Isso gera uma cadeia positiva de crescimento na economia. Por isso que eu disse há pouco tempo. O capitalismo está em crise, vamos arrumar uma guerra para resolver. Que resolve o problema da realização. Vamos entender uma coisa, moçada. Toda crise capitalista é uma crise de realização de capital. É capital querendo se expandir e encontrando barreiras para conseguir fazer isso. Realização de capital é gente comprando e vendendo. Uma guerra resolve esse problema, galera. Porque aí vem uma coisinha chamada esforço de guerra. Os liberais suspendem os seus dogmas de austeridade fiscal, desse tipo de coisa, e injetam dinheiro para produzir arma. Porque aí vale aquilo que a gente diz que deveria valer para sempre. Que é aquela ideia, moeda não é problema, moeda é solução. O que você precisa para produzir é gente para trabalhar, energia, matéria-prima e demanda. Então, se você tem essas coisas, imprime moeda, cara, imprime e bota essa máquina a girar. Então você tem uma demanda, que é a guerra. Eles não podem perder a guerra, então tem que ter tanque de guerra, tem que ter míssil, tem que ter metralhadora, tem que ter uniforme, soldado tem que comer, não é isso? Tem que ter todas essas coisas, tem que ter investimento de tecnologia, de desenvolvimento de novas coisas. Tudo isso é capital a ser realizado. E isso não reflete só na produção de equipamentos de guerra, porque todo complexo militar é um complexo industrial militar, que desenvolve uma cadeia produtiva. Então, toda a economia do país passa a se beneficiar desse gasto extraordinário. Para um país que tem recursos naturais, consegue produzir, emite a própria moeda, tem reservas internacionais, tem acordos de comércio, consegue fazer essas coisas e vai fazer a economia crescer. Towards its war machine. É uma economia movida pelos gastos do Estado, e não do setor privado nem do consumo das famílias, segundo explicou ao serviço russo da BBC o professor de economia Oleg Itchikuk. E é aí que mora a dificuldade. Os economistas acham que esse modelo de crescimento dificilmente vai se sustentar por muito tempo, porque o governo russo...
Gente, sim. Qual o limite de sustentabilidade de um modelo baseado nisso? A capacidade de realizar capital. Veja, o fato da Rússia financiar esse crescimento com gasto do governo, com dívida pública, com emissão monetária, se vocês preferirem, não é o problema. A questão sempre é a qualidade do gasto. Esse gasto tem que virar economia real, tem que virar valorização do capital. Enquanto houver uma demanda extraordinária, isso não vai ser o problema. Depois que essa demanda extraordinária não existir, eles vão ter que fazer algo parecido com o que a China faz, que conseguir utilizar esse gasto público para criar mercados que vão retroalimentar essa demanda de gasto público, que é o que acontece na China. Se a Rússia vai fazer isso ou não, é um exercício de futurologia, tá? Mas há sim essa possibilidade. O que eu estou querendo dizer? Não necessariamente, tá, há uma fronteira próxima, um limite, um esgotamento visível, tá, desse modelo. Vai depender de como que a economia russa vai lidar com isso. Tá? Está na prática deixando de gastar com saúde, infraestrutura e bem-estar da população para investir no setor militar. Fora também não necessariamente. Tá? Isso até pode estar acontecendo, mas é uma opção política. Que dá para investir nas duas coisas. que a produção de um tanque militar que em pouco tempo acaba sendo destruído na guerra tende a agregar pouco para a economia em geral no longo prazo. Outro problema é que começa a faltar... Também não é verdade isso. O tanque em si pode ser destruído na guerra. Mas a cadeia produtiva necessária para produzir o tanque, se ela é capaz de produzir um tanque, ela é capaz de produzir um monte de coisas para além da guerra. Esse é o grande ponto, tá? mão de obra qualificada para outros setores. Primeiro, porque os empregos mais bem pagos estão concentrados na produção militar. Segundo, porque a Rússia já tem uma geração relativamente pequena de trabalhadores em idade produtiva, e muitos jovens têm emigrado do país. Algumas estimativas apontam que só em 2022, entre 600 mil e 1 milhão de russos deixaram o país. Isso é verdade. Embora a população russa não seja pequena, tá? A Rússia tem grandes vazios demográficos. A população está muito concentrada na parte ocidental da Rússia, né, ou mais ocidental da Rússia, né, e o problema de mão de obra é histórico na Rússia. Tem uma grande população, então se você pensar em números absolutos, a população russa é grande, tá? Então eles não chegam a ter problemas em ter um mercado interno bastante dinâmico. Entretanto, para o tamanho do país, né, para a extensão geográfica da Rússia e para os problemas geopolíticos que a Rússia está metida, falta sim mão de obra, tá? Isso também é em parte verdade. Muitos para evitar o recrutamento para a guerra. Sem gente qualificada, é improvável que a Rússia continue a crescer no mesmo ritmo. Pelo contrário, a expectativa é de que ela acabe entrando em um período, entre aspas, de dolorosa estagnação, na visão do economista Ruben Nikolopov. Ele explica que sustentar o crescimento econômico em cima de complexos industriais militares vai acabar ficando inviável, ainda mais porque isso está acontecendo às custas de outros setores produtivos. O próprio FMI... Eu não sei se eu concordo, porque assim... é basicamente a fórmula de crescimento dos Estados Unidos. Só que eles foram agregando a essa estrutura, que é o núcleo central, outras estruturas no mercado financeiro, né, a questão do sistema dólar, a exportação de capitais, tudo isso eles vão agregando, mas assim, sempre que o problema de realização do capital se agrava na centralidade nos Estados Unidos, eles intensificam, né, a sua indústria militar, que é algo permanente nos Estados Unidos. Se a gente olha o gasto militar dos Estados Unidos em tempos de paz, ele é bizarramente desproporcional ao gasto militar do resto do mundo. Isso tem uma função econômica permanente nos Estados Unidos. O que eu estou querendo dizer? Eu não concordo com a afirmação do economista, que a apresentadora aqui está transmitindo, porque esse é o formato de desenvolvimento dos Estados Unidos, desde sempre. Desde sempre. A questão é que tem sempre o dia depois, que é o que eu estou dizendo aqui. A sustentabilidade ou não do modelo de desenvolvimento russo vai depender do que eles vão fazer ao longo deste processo, né? Mas a base em si, ela é sustentável, tanto de crescimento baseado em consumo do governo, quanto baseado no desenvolvimento e na compra
do complexo industrial militar. E fez ressalvas às cifras positivas de crescimento. Nas palavras da economista Kristalina Georgieva, entre aspas, a economia russa está diante de períodos difíceis, por causa do êxodo de pessoas e por causa do acesso reduzido à tecnologia em decorrência das sanções. Então, embora o crescimento pareça bom numericamente... Esse acesso reduzido à tecnologia também não me parece crível, gente. Em função da relação econômica russa com a China, que é a fonte desse tipo de tecnologia. Tem uma história por trás dele, não é uma história boa. Mas apesar de tudo isso, pelo menos neste ano de 2024, a expectativa realmente é de que a economia continue trazendo boas notícias para Vladimir Putin, segundo os analistas que a BBC ouviu. A partir do ano que vem, o cenário é mais incerto. A gente vai seguir acompanhando. Fique de olho no nosso canal no YouTube. A gente vai acompanhar. Incerto, eu vou concordar com a apresentadora aqui, incerto, mas eu não posso dizer que há qualquer sinal de esgotamento do modelo. Eu estou muito mais preocupado com a elevação da tensão política envolvendo a Rússia do que a questão econômica. Eu tenho medo, né, das lideranças da Europa, dos Estados Unidos, toparem escalar ainda mais esse conflito, né, e das consequências que eventualmente isso deve trazer para o mundo. Né. Mas vamos aguardar. Eu acho que o que aconteceu desde as sanções para cá com a economia russa nos ensina muita coisa. Uma delas é, nós não somos obrigados a ser refém de Washington e do sistema dólar. A gente pensa no Brasil, o Brasil também tem qualidades a serem exploradas análogas, em alguma medida, às russas. Em que sentido? Nós temos capacidade de produzir nosso próprio alimento, nós temos capacidade de produzir nosso próprio combustível, nós temos capacidade de produzir nossa própria energia, nós temos capacidade de alocar força de trabalho para produzir qualquer coisa. Né? Nós também temos dívida pública precificada em moeda nacional, também temos um bom volume de reservas internacionais. Então, assim, as condições mostram que, se o problema político é resolvido, criar um sistema independente de Washington que permita que a economia não só cresça, como cresça mais, existem. Então, o caso russo mostra que essa possibilidade é concreta e que, portanto, o nosso problema é político. Nós temos que nos desprender das nossas amarras políticas para poder utilizar essa potencialidade de fazer o país crescer. Então, eu acho que nos ensina isso. Para além do que nos ensina, também mostra que o mundo está mudando rapidamente. De tempos em tempos, gente, a gente tem ondas de mudanças mais intensas no mundo. E eu receio que nós estamos diante de mais um momento desses. Tá? Mais um momento de transformações desse mundo de Pax Americana, de mundo unipolar, para a construção de um mundo que a gente ainda não sabe exatamente como vai ficar organizado politicamente. Até porque, no meio dessa reorganização, pode ter um grande conflito imperialista, um grande conflito de grandes proporções. Beleza, gente? Bom, chegou até aqui ao final, é aquela coisa que eu digo sempre, dá uma moral para nós. Deixa like, comenta, compartilha, se inscreve se não é inscrito e se quiser e se puder, colaborar para a manutenção da nossa programação. Todas as formas de fazer isso vocês encontram aqui no comentário fixado. Falou, valeu, tchau, tchau, até a próxima.